Olá, se você quer aprender a programar e operar em um centro de usinagem e não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Há alguns anos eu também queria aprender sobre esse assunto, mas eu não via nenhum guia nem nada para me auxiliar no início. E hoje eu vou te ensinar com dois conteúdos básicos que todo mundo precisa saber, que é o sistema de coordenadas e a definição dos pontos de contorno de uma peça. E aí eu vejo que em livros, apostilas e até em outros vídeos, muita gente aborda esse assunto, mas de uma forma não tão detalhada. Consequentemente, a pessoa fica com dúvida e acaba desistindo de continuar seus estudos. Com o tempo e ensinando para vários alunos, eu percebi que a melhor forma é resolvendo exercícios práticos. Assim, eles aprendiam muito mais facilmente. Tenho certeza que com esse vídeo e com os demais, você pode dizer com confiança que sabe programar e operar em um centro de usinagem, pois o que eu quero é que você também consiga colocar os conhecimentos em prática. E ao final do vídeo eu vou comentar algo que vai lhe deixar surpreso sobre esses dois assuntos que você vai aprender hoje. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, aqui na tela já está sendo mostrado tudo que a gente precisa entender sobre o primeiro assunto, que é sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas nada mais é do que são linhas, que a gente vai chamar de eixos, que vão me auxiliar a definir pontos no espaço. Felipe, está muito complicado. Vamos resolver isso agora. Se a gente observar aqui, ó, eu vejo uma máquina fresadora e aqui está indicando a mesa, e essa mesa se move nos eixos X e Y, e aqui a coluna se move no eixo Z. Você está aqui, muito provavelmente você já tem um conhecimento de fresamento e sabe que nesse processo eu consigo tirar dimensões da peça dos três eixos, X, Y e Z. Então, quando a ferramenta se mover em um desses três eixos, a gente vai definir coordenadas para que eu saiba até onde eu posso ir, até onde é o contorno da peça. Essa é a ideia da definição, né, do sistema de coordenadas. Então, se eu olhar aqui para a fresadora, se eu estiver olhando ela de frente, se a ferramenta em relação à peça se mover para a direita, eu posso afirmar que esses valores de coordenadas são valores de coordenadas de x positivos. Mas, Felipe, não é a ferramenta que se move para a direita, é a mesa que está se movendo para a esquerda. Eu concordo, mas a partir de agora a gente vai simplificar, porque é assim que funciona também. A gente sempre vai imaginar como é que está a ferramenta em relação à peça. Isso facilita muito nossa vida. A gente sempre vai olhar para onde é que a ferramenta está caminhando, independentemente de saber se é peça ou ferramenta que se move. Então, se eu vejo a ferramenta se deslocando da esquerda para a direita em relação à peça, movimento de X positivo. Se eu vejo a ferramenta, digamos assim, entrando aqui na tela, né, indo no sentido de Y positivo, são os valores de coordenada de Y positivos. Se eu vejo a ferramenta descendo, né, dando profundidade em relação à peça, são valores de Z negativos. Eu fiz essa comparação aí para que você entenda, através de exemplos, como é que eu vou definir esses valores, se eles serão positivos ou negativos. Então, uma regra fácil para a gente memorizar quando é que é x positivo, y negativo, z positivo, é utilizar a regra da mão direita. A gente pode observar aqui ao lado que essa regra é bem simples. Você vai estender a sua mão direita, né, e fazer esse sentido aqui nos dedos, e quando a ferramenta apontar no sentido do polegar, significa dizer que essa ferramenta está caminhando em X positivo. Ao contrário, X negativo. Quando a ferramenta, em relação sempre à peça, estiver caminhando no sentido do polegar, Y positivo. Sentido contrário, Y negativo. E o dedo médio ele representa o eixo Z. Eu vejo a ferramenta em relação à peça subindo, essa ferramenta está indo em direção em um Z positivo, em uma coordenada Z positiva. Se for o contrário, geralmente a gente dá a profundidade, é Z negativo. Simples assim. Me posiciono de frente à máquina, coloco a mão direita nessa posição só para me lembrar em relação quem é X, Y e Z e onde é que está apontado o sentido positivo e negativo. E o resto são os valores do desenho técnico da peça. Então essa é uma forma bem simples da gente entender isso, como é que funciona o sistema de coordenadas. É sempre, novamente, lembrar para onde é que a ferramenta está indo.
sempre em relação à peça, como é que essa ferramenta está caminhando, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, se é entrando aqui na tela do computador, se é saindo da tela do computador. Isso fica bem mais fácil de ser definido dessa forma. E aí, só um alerta para vocês, em algumas máquinas vocês vão ver isso daqui, ó. Existe uma setinha dizendo, por exemplo, ó, X positivo para a esquerda, Y positivo aqui, né, saindo da tela. Esqueça, eu sugiro que você esqueça isso aqui e sempre lembre do que eu falei, que você não vai errar. Você sempre vai pensar de onde é que a ferramenta está indo em relação à peça. Regra da mão direita, tá? E isso resolve 100% dos casos. Então, pode esquecer isso aqui, porque isso aqui às vezes confunde, beleza? Bom, então agora, o que é que a gente vai fazer? Entendido em relação ao sistema de coordenadas, nós vamos aprender como é que eu vou definir esses valores de x, y e z que dependem praticamente da peça. A primeira coisa que eu preciso definir como operador, quando eu pego um desenho, assim como eu expliquei em torneamento, você vai definir o zero peça. Definição do zero peça representa onde está a origem, onde é que vai partir todas as coordenadas. E conforme eu falei, é imprescindível você saber disso. Por quê? Porque as dimensões da peça, a geometria da peça dependem desses valores que você vai programar, que você vai definir. Então, praticar essa parte inicial ela é de extrema importância. Errou aqui, errou nas coordenadas da peça, peça morreu, né? Ela está fora das especificações projetadas no desenho. Então, a gente precisa praticar muito aqui com muitas peças, muitos pontos diferentes. E eu vou modificar também a posição desse zero peça para a gente fixar bem essa parte inicial. E assim, quando a gente estiver lá na frente, a gente não ter problemas, digamos assim, iniciais para quem está aprendendo sobre centro de usinagem. Beleza? Então, para começar, vamos lá. Aqui está uma pecinha bem simples. Eu tenho uma peça bruta aqui, digamos, de tamanho 100 por 100. E simplesmente eu vou fazer um contorno aqui de um quadrado, né? Eu vou usinar essas laterais aqui e vai ficar um quadrado de 90 por 90. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai definir as coordenadas x, y e z de todos esses pontos, de P1 a P8. Cada ponto aqui, ele tem uma coordenada em x, y, z diferente do outro. E se a gente observar, os pontos P1, 2, 3 e 4 definem o contorno da peça. Eu coloquei outros pontos aqui, por exemplo, ponto 7, ponto 8, ponto 6. A gente não precisaria, a princípio, programá-los. Mas eu coloquei só para a gente praticar cada vez mais e isso ficar bem aí na nossa mente e a gente não errar. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui pelo ponto 1. O que é que eu vou fazer? Eu sempre tenho que definir esses pontos em relação a o meu zero peça. Então, se a gente observar esse símbolo aqui que está indicado aqui nessa vista frontal e aqui nessa vista superior é o ponto zero peça. Então, é a partir dele que vão surgir todos os valores de coordenada. Então, utilizando a regra da mão direita, eu tenho que imaginar essa vista aqui frontal, eu tenho que imaginar eu olhando de cima da máquina, de cima da fresadora, de cima do centro de usinagem. Então, se eu sei que eu estou olhando de cima, esses valores aqui, ó, eu vou colocar o eixo que representa os valores de y positivo através da regra da mão direita. Então, para cá é y positivo, para cá são os valores de x positivos, certo? E como é um plano, né, eu não consigo destacar o eixo z aqui, mas eu consigo destacar ele aqui embaixo. O eixo z positivo, ele é aqui nesse sentido, ó. Por quê? Porque esse valor aqui de 5 é o valor de profundidade de corte que a gente vai fazer para obter esse rebaixo aqui. E, beleza, isso aqui é z positivo. Consequentemente, isso aqui vai ser x positivo. Então, através dessas duas vistas, eu tenho à minha disposição, eu consigo enxergar
todos os três eixos, y, x e z. Então, com essa definição aqui desses eixos, nós podemos definir quais são os valores de coordenadas correspondentes para cada ponto. Então, começando aqui com o ponto 1. O que é que eu tenho, analisando aqui o desenho técnico? Eu sei que a peça bruta tem 100 por 100 e o quadrado vai ficar 90 por 90. É possível calcular que cada lado desse aqui vale 5 milímetros. Porque se eu pegar 5 mais 90 mais 5, vai dar justamente o total 100. Esse lado aqui também, ó, vale 5. Esse comprimento vale 5. E esse comprimento aqui também vale 5. Se eu pegar 5 daqui, mais os 90, mais os 5, vai me dar o total de 100 milímetros também. Por que você está calculando esse valor, Felipe? Porque é o seguinte, ó, esse cantinho aqui, esse valor aqui, ó, daqui para cá, vale justamente os 5 que eu estou comentando. E esse valor daqui para cá, vale justamente os 5 que eu estou comentando também. Então, aqui vale 5 e aqui vale 5. Eu preciso disso para definir o ponto P1. Por quê? Porque eu preciso definir qual é o valor de x e qual é o valor de z desse ponto. Então, vamos lá. Vamos começar a escrever isso. O ponto 1, vamos começar sempre por essa ordem x, y, z. O ponto 1 tem o valor de 5 milímetros, sempre partindo da origem, né? E isso a gente chama de coordenadas absolutas. Quando a gente sempre mede, digamos assim, né, eixo por eixo, a distância de um ponto a outro, a gente está tratando basicamente de coordenadas absolutas. Então, lá da origem, que é meu zero peça, a gente vai ver isso depois também. Da minha origem até o ponto 1, para chegar nesse ponto 1, eu tenho que caminhar 5 milímetros em x. Quanto é que eu tenho que caminhar em y? 5 milímetros também. E em relação a z? Em relação a z, se a gente observar, a imagem está um pouco carregada, mas esse ponto P1 está sendo representado por esse ponto aqui. Então, ele está na mesma linha, aqui ó, bem em cima do eixo x, ou seja, eu não tenho variação em z. Significa dizer que o z do ponto 1 vale 0. Então, esse z aqui vale 0, porque eu não tenho diferença de cota em z. A ferramenta nem vai precisar estar acima desse ponto 0 peça, nem vai precisar estar abaixo para chegar no ponto 1. Então, por isso, o valor 0. Vamos continuar. Para chegar no ponto 2, quanto é que eu preciso andar em x? Se a gente observar, o ponto 1 ele está alinhado em x com o ponto 2. Então, permanece 5 milímetros. Mas o que é que vai mudar? Vai mudar em relação a y. Ele vai ter que subir aqui, a ferramenta vai ter que subir aqui para chegar no ponto 2. Então, qual é esse valor de ponto 2? Lá da origem até lá em cima, eu tenho que pegar esse pedacinho aqui de 5, mais os 90, aí eu consigo chegar no ponto 2. Então, vai precisar de ser 5 mais 90. Total dá 95 milímetros. Em relação a z, conforme a gente já sabe, todos esses pontos que estão aqui mais acima são os valores de z0. Eu não tenho valores de profundidade. Já adiantando, nessa questão, somente P6, P8 e P7, eles vão ter um valor de z diferente. Já já a gente vai ver isso. Vai ter um valor de z diferente de 0, tá? Já já a gente vai ver isso, quando a gente chegar lá nesse ponto. Por enquanto, vamos resolvendo aqui passo a passo. Então, o P2 aqui, o z também vai ser 0. P3, o que é que está acontecendo com o P3? Agora eu vou fazer com que a ferramenta ela praticamente só caminhe em x, né? Ela estava lá no ponto 2, ela só vai caminhar aqui para a direita para chegar no ponto 3. Mas eu tenho que sempre me lembrar do seguinte, como eu estou tratando de coordenadas absolutas, eu sempre vou pegar a distância lá da origem até o ponto em questão. Então, o ponto 3, eu tenho que caminhar quanto em x para chegar no ponto 3. Vai ser esses 5 mais esse comprimento de 90 aqui. Então, x tem que ser 95.
Se a gente observar, o ponto 3 ele está alinhado com o ponto 2. Então, y também é 95. E o ponto 3, ó, ele está sendo representado por esse pontinho aqui. Como está no mesmo, está bem em cima aqui do eixo X, eu não tenho variação de Z. Consequentemente, isso aqui também é 0. O que aconteceu com o ponto 4? Agora, ó, a ferramenta ela teve que descer, digamos assim, né, em valores de Y. Aí é que está o erro de muito aluno que eu vejo. Eles colocam esse valor como sendo negativo porque a ferramenta está descendo. Não, não é assim. Novamente, a gente está tratando de coordenadas absolutas, então eu não preciso colocar essa descida como sendo um valor negativo. Se a ferramenta precisasse vir aqui para baixo, aqui, por exemplo, nesse ponto, aí sim seria um valor de y negativo. Por quê? Porque está abaixo aqui do zero peça. Eu sempre tenho que lembrar que em relação a esse zero peça é em relação à origem que eu defini. Então vamos continuar. Aqui no ponto 4, o que é que acontece com o valor de x? Continua 95, mas o que é para onde é que qual é o valor, desculpe, de y? Y simplesmente eu estava lá em 95, mas vim aqui para quanto? Para 5 milímetros, tá? Eu não preciso novamente colocar o valor negativo se a ferramenta está descendo, porque aqui a gente está tratando de coordenadas absolutas. Os valores de y positivo ainda estão todos para cima aí em relação à origem. E em relação ao valor de z, z continua 0 aqui. Beleza. O ponto 5. O ponto 5, se a gente observar, é o ponto bem no meio aqui dessa peça. Então, se eu observar, se eu sei que a peça total tem 100, metade vai ser x 50. Y também vai ser 50. E o valor de z, Felipe, como é que eu sei? Aqui está sendo indicado, ó, o ponto 5 ele ainda está nesse plano mais acima da peça final, que está alinhado com a origem. Então, o z aqui é 0. Então, resolvido aí as coordenadas dos pontos P1 a P5. Bom, então vamos lá. Vamos agora para P6. P6 ele está sendo representado aqui por esse ponto. Se a gente observar, vamos definir do mesmo jeito que a gente vem definindo. Valor de x. X eu não preciso mudar nada para chegar no ponto 6. Então, o meu ponto 6 aqui em relação a x, é 0. Em relação a y, eu preciso caminhar lá da origem 100 milímetros para chegar no ponto 6. Então, y aqui vale 100. Só que, vamos observar agora nessa imagem aqui abaixo. Eu tenho a minha origem, que está aqui, e o ponto 6 ele está abaixo da origem. Significa dizer que desse ponto aqui para baixo, são os valores de z o quê? Z negativo. Então, se P6 está para baixo da origem, significa que esse z ele é negativo. E qual é o valor, Felipe? É justamente esse 5 que está sendo indicado. E como é que eu coloco essa coordenada? Como é que eu faço para definir ela? Simples. Eu simplesmente coloco menos 5. Esse valor do ponto 6 em relação a z vai ser menos 5 milímetros. Então, ponto 6 ele tem coordenadas x0, y100, z menos 5. Vamos observar agora aqui o que a gente faz com o ponto 7. O ponto 7 está sendo representado por esse ponto aqui nessa quina aqui, né, da minha peça bruta. Agora, ó, x, eu vou caminhar até a ponta. Esse valor de x aqui vai ser 100. Eu não modifico o valor de y para conseguir chegar no ponto 7. Então, y é 0. E se eu observar, o P7 aqui também está abaixo da linha da origem em relação ao eixo Z. Então, se está abaixo, são valores de Z negativos. E ele está alinhado aqui com o ponto 6. Então, o ponto 7 tem coordenada também em Z menos 5. Então, aqui fica menos 5. E o ponto 8, ele está na metade do valor de x. Então, se é metade de 100 é 50. Eu não modifico o valor de y para chegar no ponto 8.
E o ponto 8 também, ó, ele está alinhado com o ponto 6 e com o ponto 7. Distante aqui da origem em relação a Z, né? Menos 5, que é justamente a minha profundidade de corte que tenho que fazer para chegar nesses pontos, né, que estão negativos. Preciso fazer com que a ferramenta desça em relação à peça. Ela está descendo em relação à origem que eu defini, esses valores, consequentemente, serão negativos. Bom, praticamente coordenada absoluta é isso. Vamos fazer mais exercícios para isso ficar mais claro, certo? Bom, vamos lá. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido dessa vez. Eu não vou desenhar os eixos aqui para não ficar tão carregados, né? Mas saiba que para cá eu tenho y positivo, para direita eu tenho x positivo. Mesma forma aqui, ó, o z continua positivo aqui para cima e o x continua positivo aqui para a direita. Esse aqui é minha origem, onde a gente vai partir todos os valores de coordenadas absolutas em função desses pontos aqui. Vamos lá, P1. Quanto é que eu tenho que caminhar em x para chegar em P1? Aqui pelo desenho, 10 milímetros. Em y, 10 seria esse 10 aqui. Em y, eu preciso caminhar esses 10 aqui. Então, y, 10. Em z, vamos analisar. Aqui, o zero peça também está alinhado com essa parte mais superior da peça final. Então, P1 está sendo representado por esse ponto. Felipe, por que você não colocou P1 aqui indicando? Porque esse ponto aqui também representa P2. Então, para não ficar colocando várias indicações aqui dos pontos, eu achei melhor deixar assim, porque subentende que esses dois pontos aqui eles estão alinhados. Então, aqui vai ser Z0, né? Porque o zero peça, minha origem, está alinhada com esse ponto P1. Ponto P2, x, quanto é que eu preciso caminhar? Preciso caminhar 10. Y agora eu preciso caminhar 40, que é justamente essa medida daqui, já deu uma medida direta. E z continua sendo 0. Ponto 3, para chegar no ponto 3, o que é que eu preciso? Eu preciso caminhar esse valor de 50 mais esse tantinho aqui que vale 10 milímetros. Então, x eu preciso ir 60 milímetros para chegar no ponto 3 em relação a x. Y já deu uma medida direta aqui, que é 70. E z também já está tudo alinhado, né? Esses pontos aqui estão todos alinhados com o zero peça, então fica 0 também. Ponto 4. O ponto 4, o valor de x eu preciso caminhar 20 mais 50 mais 10. Isso me dá 80 em x, 70 em y, porque já está alinhado com o ponto 3 anterior, né? E z aqui é 0. Ponto 5 é esse ponto aqui. Para chegar lá em x, eu preciso caminhar esse valor aqui de 100. Já deu uma cota direta aí para a gente, né? Facilitou nossa vida. 100. Em relação a y, eu tenho que caminhar esses 30, mais esse pedacinho aqui, que é 10. Então, eu preciso chegar em y 40 e z também é 0. Só vai mudar praticamente o ponto 7 e o ponto 8, conforme a gente pode ver nessa vista aqui de baixo. Então, ponto 6. Ponto 6, o x vai ser 80, já me forneceu aqui direto, facilitou novamente a minha vida. O ponto y, eu tenho que andar 10 milímetros para chegar lá, então 10. E z aqui também é 0. Agora vamos observar o ponto 7. Se a gente observar, o ponto 7 ele está aqui abaixo do ponto 5. Eu consegui enxergar através dessa vista. Então, para chegar no ponto 7, preciso andar 100 milímetros em x. Preciso caminhar 40 milímetros em y. E quanto em z para chegar no ponto 7? Se eu sei que meu zero peça está aqui, eu preciso descer até esse plano aqui
para chegar lá no ponto 7. Então, eu preciso descer quanto? 7 milímetros. Eu estou descendo, é negativo, menos 7 milímetros. O ponto 8, ele está alinhado aqui com o ponto 6 em relação a essa vista. Então, em X, eu preciso caminhar 80. Em Y, eu preciso caminhar 0, né? Eu não preciso me movimentar em Y para chegar no ponto 8. Então, 0. Como o ponto 8 está no mesmo plano do ponto 7, e para chegar no ponto 7 eu preciso diminuir, né, em relação à origem, 7 milímetros. Então, Z menos 7. Essa é a distância em Z da origem até o ponto 7, consequentemente, que é igual ao ponto 8, porque eles estão no mesmo plano. Então, mais um exercício aí para a gente praticar, né? E se aprofundar mais em relação a essas coordenadas. Vamos ver agora um exercício que eu tenho um arco. Tem muita gente que tem em dúvida em relação a esse arco, tá? Mas vocês vão ver que é bem simples. Vamos definir novamente ponto 1 até ponto 8 dessa pecinha. Então, a minha origem ela está aqui nessa vista. E olha o que foi que aconteceu. Aqui está um pouquinho diferente. Nessa vista aqui de baixo, eu tenho que o zero peça agora, ó, ele está nesse plano onde eu usinei, né? É o plano que define e dá destaque, digamos assim, ao contorno da peça. Então, vamos lá. Ponto 1. Em X, eu preciso caminhar para a direita 10 milímetros. Em Y, eu preciso subir. Quanto? Vamos lá. Eu preciso caminhar esse valor aqui, ó, que é 10, já está sendo dado aqui direto, e esse valor aqui até o centro desse arco. Então, eu tenho, ó, um centro aqui definido por esse arco. Que arco é esse, Felipe? É justamente essa linha aqui entre os pontos P1 e P8. E como é que eu sei o valor desse raio? O valor desse raio, como essa imagem ela é simétrica, está sendo indicado aqui por essa cota. É um raio de 10 milímetros. Então, eu sei que se é raio, lá do centro para cá vale 10. Aqui do centro para cá também vale 10. Qualquer linha que eu fizer, linha reta que eu fizer do centro até o início desse arco, vale 10 milímetros. Então, para chegar em Y, em relação ao ponto 1, quanto é que eu preciso caminhar? Eu preciso caminhar um valor de 20. Por que 20? É esses 10 dado por essa cota, mais os 10 do raio. Então, esse valor aqui é 20. E em relação a Z, vamos observar. Todos esses pontos de contorno aqui da peça, eles estão deslocados aqui para baixo, diferentemente dos outros exercícios, né? Como se a gente tivesse baixado tudo. Mas eu, novamente, como a gente está tratando de coordenadas absolutas, eu sempre tenho que me referenciar na origem. E a origem, ó, ela está no mesmo plano. Então, esse Z aqui não varia para eu chegar nesses pontos. Obviamente que essa é uma questão, né, um exercício didático. Então, a gente subentende que eu tenho uma certa profundidade aqui de 5 milímetros, que dependendo da minha posição do zero peça, de fato foi dado 5 milímetros para eu conseguir alcançar esse contorno. Mas nessas condições, os valores de Z aqui desses pontos são 0. Então, ponto aqui, ponto 1, 0. Em relação ao ponto 2, X eu continuo com o valor de 10, mas aí eu vou ter que dar uma observada a mais aí em Y. Então vamos lá, ó. Eu tenho essa cota que indica 40, é a distância do ponto P2 até o ponto P1. Eu sei que em Y do ponto 1 vale 20, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar com esse pedaço, e esse pedaço vale 40. Então, fazendo essas contas, 40 mais 10 mais 10, eu tenho Y de 60 milímetros. Em relação a Z, a gente precisa olhar para cá. Esse ponto P2 está sendo representado por esse primeiro ponto vermelho, mas novamente, como ele está na mesma linha, né, está no mesmo plano da origem de Z, Z0.
Em relação ao ponto 3, o que é que está acontecendo aqui? Em relação ao ponto 3, eu preciso caminhar em X esse pedaço aqui, mais esse outro pedaço. E quanto é que vale esse outro pedaço, Felipe? Se a gente observar, eu tenho essa cota indicando 10 com um ângulo de 45, que é justamente a indicação desse chanfro. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso fazer o seguinte, ó. Se é 10 por 45, significa dizer que esse comprimento aqui é 10 e esse comprimento aqui é 10. Não é essa linha de P2 a P3 que vale 10 milímetros. Isso aí vai valer um pouquinho a mais de 10 milímetros. Então, só para deixar isso aqui com um desenho melhor para que vocês não esqueçam. Quando é um chanfro, ó, isso aqui vale 10 milímetros e isso aqui vale 10 milímetros. Por que você está fazendo isso, Felipe? Porque é o seguinte, ó. Dá um zoom a mais aqui para ficar melhor. Como eu quero descobrir o valor de x, conforme eu tinha comentado, eu tenho que pegar esse pedaço mais esse pedaço. A gente discutiu que esse aqui vale 10. E como eu sei que a cota do desenho está indicando 10 aqui, ó, em relação a x do ponto 3, eu preciso caminhar 20. Beleza. Em relação a y, esse desenho aqui que eu acabei de fazer vai nos ajudar também a determinar o valor de y. Por quê? Porque é 10,45. Eu tinha comentado que esse lado aqui vale 10 e esse aqui também tem que valer 10. Então vamos lá. Para chegar no ponto 3, eu vou precisar caminhar quanto? Esses 10 que eu acabei de determinar, que é esse aqui. Aí eu chego aqui nessa cota aqui, ó, que está me indicando 40 aqui para baixo. Aí eu tenho que andar mais 10 do raio e depois tenho que andar mais 10 dessa cota. Espera aí que eu me perdi também. Então vamos lá. 10 mais 40 vai dar 50, mais 10 daqui desse raio, 60, mais 10, 70. É isso? 10, 20, 60, 70. É isso mesmo. Então y, 70. E o valor de z, como está alinhado também, a gente já discutiu isso, z, 0. E para chegar no ponto 4, vamos lá, em relação a x. Eu tenho esses valores aqui, ó, já direto de 70. Aí eu vou somar mais 10, mais 10. Isso aqui vai me dar 90. Em relação a y, o P4 está alinhado com o P3. Então eu posso fazer ou as continhas utilizando esse triângulo aqui, né, de ângulo 45 e lado 10, ou posso utilizar até esse raio 10 aqui, ó. Eu dar um zoom novamente para a gente fixar isso aqui, ó. Eu tenho um centro desse arco, uma linha reta daqui para cá, eu tenho um valor de 10. Do centro até o arco, uma linha para aqui para cá, eu também tenho um valor de 10. Então eu posso pegar e fazer o quê? 10 mais 40, 50, mais 10 daqui de lado, 60, mais 10 daqui de baixo, 70. Então, y aqui vale 70 também. Z, 0. Nós já discutimos isso. Ponto 5. O ponto 5, em relação ao valor de x, eu preciso caminhar. Eu sei que o P4 aqui, eu tinha 90, né? É o resultado de 10, mais 10, 20, mais 70, 90. E eu vou caminhar agora mais 10 para chegar no ponto 5. Então, 100 milímetros. Em relação a y, eu tenho os 40, mais 10 daqui, mais 10 daqui de baixo. Então, 60, Z, 0. P6, o meu x continua igual ao do P5. Eles estão alinhados aqui, ó, não teve mudança no eixo x. Então, P6 continua 100. Y vai agora para 20. Por que 20? Vai ser esse tamanho aqui que a gente já sabe, que é justamente a peça simétrica. Então, eu tenho esse triângulo daqui, que é igual ao triângulo aqui do outro lado. Então, vai ser 10 dessa lateral, mais 10 dessa cota. Y 20, Z 0. O valor do ponto P7 em relação a X, o que é que eu tenho? Eu tenho esses 70, mais 10 daqui, mais 10 daqui do lado. Então, eu tenho 90.
Em relação a y, eu tenho só o valor de 10 para chegar no ponto 7. Então, y 10 e z 0. Em relação ao ponto 8, para finalizar esse exercício, esse ponto 8 aqui, eu preciso caminhar para a direita em x 20. Em y, eu preciso caminhar 10 e z 0. Novamente, essa questão aqui tem algo a mais, que é justamente esse raio e esse chanfro, mas é só fazer esse esqueminha aqui que eu mostrei para vocês. E as coordenadas aí que estão ocultas, né, a gente consegue determinar facilmente. E aí só uma observação. Eu fui determinando essas coordenadas em função do que eu enxergava primeiro. Como assim, Felipe? Eu enxergava esse valor de 70 aqui, por exemplo, e já enxergava esse valor de 10 e esse outro valor de 10 para determinar, por exemplo, o valor do eixo X do ponto 4. Mas, obviamente, que existem outros caminhos para determinar esse mesmo valor de ponto 4 em relação a Y, a X e assim em relação aos demais pontos. Não existe só esse caminho que eu apresentei aqui para você. Cada um enxerga essas cotas aqui de uma maneira diferente, mas o resultado final tem que dar o mesmo aqui. Agora eu vou lhe contar algo curioso. Ao longo de todos esses anos que eu ensino essa disciplina, muitos alunos que estão no final do curso erram justamente esse conteúdo que você aprendeu agora. É justamente a definição dessas coordenadas em função da origem do zero peça. E aí, para você não entrar nessa estatística, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, onde a gente vai pegar as mesmas peças, vai mudar o zero peça e aí ver o que é que acontece com as coordenadas.